Kozlowski, eu fui aprovado na 26ª colocação do Tribunal de Contas da União e fui aprovado estudando pelo material do Direção Concursos. Meu nome é Lúcio Henrique, fui aprovado no TCU e estudei com direção. Meu nome é Maria Gabriela, eu passei no concurso do TCU e estudei com direção. Meu nome é Marco, fui aprovado no TCU 2022 e estudei com os materiais de direção concursos. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União e estudei com direção concursos. Meu nome é Caco Santa Ana. Meu nome é João Paulo. E meu nome é Mariane Franca. Meu nome é Matheus Conceição. Meu nome é Monique. Eu sou o Murilo Inojosa. Meu nome é Herman Treibert. Meu nome é Pedro Rocha. Meu nome é Raoni Luna. Eu fui aprovado no concurso do TCU. Fui aprovado no TCU. Eu fui aprovado no TCU. Eu passei no concurso do TCU. Fui aprovado no concurso do TCU. Eu passei no concurso do TCU. Eu passei em 34º lugar pro TCU. Eu fui aprovado no TCU. Eu fui aprovado no concurso do TCU. Estudei com os materiais do Direção Concursos. Estudando com Direção Concursos. Fui estudando pelo Direção Concursos. E estudei pelo material de Direção Concursos. E eu estudei com direção concursos. Fala pessoal, tudo jóia? Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa do Direção Concursos. É com muita satisfação que dou início a mais uma live especialíssima, tá pessoal? Temos agora o edital aí do TCU, que semana doida, né? Essa semana, edital da Polícia Federal, edital do TCU, semana abençoada, né? Semana doida não, semana abençoada, edital na praça é pra gente sempre comemorar, porque são oportunidades que surgem e você que tá aí estudando, você que tá aí realmente lutando para melhorar de vida, cara, surge uma oportunidade dessa, você tem que realmente agarrar com unhas e dentes, tá? Vamos para cima, né, pessoal? Vamos para cima aí para mais um edital do TCU e pode ter certeza que o timaço de professores do Direção vai ser peça-chave aí nesse processo. Nós vamos aí pegar esse edital, mastigar esse edital, dar para você aquilo que de fato interessa, mostrar para você o caminho das pedras. Nossa abordagem tem que ser muito assertiva, muito objetiva, porque, vamos lá, você tem direito a tudo, menos a perder tempo. Você tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível, estudando aquilo que realmente é importante. Você não pode drenar o seu esforço para algo desnecessário, tá? E é esse aqui o nosso papel, trazer para você assertividade, objetividade e tranquilidade, certeza de que você está sendo bem preparado. Meus amigos, antes de iniciar aqui o nosso rojão de questões, tá? Queria aqui que vocês tomassem nota dos meus contatos nas redes sociais, fica aí um canal aberto entre a gente, tá? Ó, bateu uma dúvida, procura lá o professor José Maria, beleza? Seja no Instagram, seja no Telegram, seja no YouTube, tá certo? Eu tô aqui à disposição de vocês pro que der e vier, tá bom? Combinado assim? Vamos começar então a bateria de questões aqui. Eu trouxe um simulado Sebrasp, tá? Pra gente resolver. Um simulado que eu acho que tem muito a cara do que você vai encontrar lá na sua prova. Tá muito a cara mesmo. E à medida que a gente for aqui avançando pelas questões, eu vou puxando alguns conteúdos que eu considero aqui relevantes, vamos explicando um pouquinho da teoria também, né? Para fortalecer aí, obviamente, o seu entendimento. Então vem comigo, vamos aqui, vamos para o que interessa, começando aqui as questões. Vamos lá. Olha aí, o primeiro texto, sempre vai ter um texto lá na sua prova, não tenha dúvida disso, né? A gente tem que caprichar muito na nossa capacidade aqui leitora, a nossa capacidade de compreender e de interpretar. Vamos lá comigo, ó. Trânsito mata mais do que assassinatos no Brasil. Quando a maioria da população, com razão, até está escandalizada com a violência que impera nas cidades do país, um outro número não recebe tanta atenção quanto os cerca de 60 mil assassinatos registrados anualmente no Brasil.
No trânsito, morrerão, neste ano de 2018, segundo estimativas oficiais, 80 mil pessoas. A projeção está baseada no fato de que nos primeiros meses do ano, os acidentes de trânsito já provocaram 19.396 mortes, né? Exatamente, 19.398 mortes e 20 mil casos de invalidez permanente no país. Os dados são do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, órgão da Escola Nacional de Seguros. As principais vítimas são homens de 18 a 65 anos e motociclistas. Além das mortes e sequelas as mais diversas, muitas deixando inválidos pelo resto da vida homens, mulheres e crianças, pessoas jovens, ainda há um brutal prejuízo calculado em torno dos 96 bilhões pelas faltas ao trabalho dos acidentados. Além de mortes, né, que são perdas aí, obviamente, incalculáveis, você ainda tem esse prejuízo todo aí, 96 bilhões, né? Vamos que vamos aqui, ó. Ora, tantas vítimas mostram um quadro de insegurança que está presente e que vem ceifando dia após dia vidas nas ruas, avenidas e muito mais nas rodovias da nação. Pois da mesma forma que todos condenam o grande número de mortes violentas por conta do tráfico de drogas, da disputa entre gangues, de desavenças familiares, pouca atenção é dada para o massacre que ocorre no trânsito. Da mesma forma que se pede mais educação, devemos nos lembrar que a educação no trânsito é mais do que importante. Campanhas são feitas pelas autoridades em diversos níveis e setores públicos e privados, mas os resultados não alcançam um nível de monta. Nos chamados feriadões, há um alarme para o recorde corriqueiro dos que morreram por conta dos ainda chamados acidentes de trânsito. Na realidade, são autênticos crimes sendo cometidos, pois acidentes motivados por embriaguez, imperícia, alta velocidade e ultrapassagens não permitidas deveriam ser caracterizados como crimes. Continuando aqui, um texto longo, né? Porém, a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação é pífia nas penalidades, começando pelos valores de multas. Além do mais, alguém embriagado acabar criando uma situação com morte no trânsito jamais poderia deixar de ser levado à prisão, como agora tem ocorrido felizmente sem fiança. Além disso, a quantidade de veículos, especialmente de automóveis, só tem aumentado no Brasil. Se é um bom sinal no quesito economia, eis que tem um carro próprio, né? É o sonho geral e tem sido realizado por mais e mais brasileiros todos os anos. Por outro lado, coloca na direção também algumas pessoas sem condições de responsabilidade. Há casos de veículos em circulação que têm milhares de reais em multas, motoristas dirigindo mesmo com a carteira nacional de habilitação cassada e correndo além dos limites permitidos. Da mesma forma, o uso de motocicletas nos serviços de entregas domiciliares nas cidades leva muitos jovens condutores a exagerar nas corridas, literalmente, para entregar alimentos, ao que ficou por demais popularizado de alguns anos a esta data. Beleza. Seguindo aqui, ó. Nada contra, é um serviço bom que dá sustento a tantos jovens. O problema é a indisciplina, especialmente à noite, quando sinaleiras são ignoradas no sinal vermelho. Todas as cidades estão com um número jamais antes pensado de veículos. Porto Alegre tem 800 mil para uma população de 1,5 milhão de pessoas. Não há regramento, ruas e avenidas que consigam escoar com boa organização tanta movimentação. Aí é que entra a educação de cada motorista, mesmo que não haja um guarda à espreita. Obedecer às leis de trânsito somente por medo de multas é o símbolo do despreparo e a causa de tantas mortes. Beleza, tá aí o texto longo, né? Texto longo aí acerca de educação no trânsito. Basicamente, o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos o seguinte, o pessoal se choca bastante, obviamente, com o número de homicídios, não tem como não se chocar com isso, mas o pessoal não se choca tanto com os acidentes de trânsito que matam aí diversas pessoas, até mais, né? Até mais pessoas morrem no trânsito porque por homicídios o pessoal não se choca tanto. Então esse é o questionamento. Então o pessoal não leva muito a sério, não leva, ou então não dá tanta importância, a devida importância, né, às mortes causadas pelo trânsito. Então ele levanta todo esse debate, fala de algumas causas, o crescimento na frota de veículos, muitas pessoas despreparadas dirigindo, veículos irregulares, hoje os motoboys, né? Enfim,
apressados ali para fazer as entregas o mais rápido possível e aí acabam causando acidentes. Ele levanta uma série de fatores que fazem a gente refletir sobre a educação no trânsito, né? Bom, feito esse resumo mental aqui, galera, vamos para as questões. Vamos para as questões aqui, ó. Olha só a primeiríssima questão. Eu até selecionei o trecho aí em destaque para facilitar a nossa análise, né? Ó, a eliminação das vírgulas isolando o termo com razão não prejudicaria a correção gramatical, apesar de alterar o sentido original. Cara, o Sebrasp vai fazer isso direto, né? São as questões de reescrita do Sebrasp, né? Quais são as 3 variáveis que vão ser levadas em consideração aqui, pessoal? Ó, correção gramatical, os sentidos e a coerência, né? Então vamos lá, preservar a correção é preservar a gramática. A gramática normativa está toda ela ali atendida, né? Preservar os sentidos, ou seja, as informações originais são ali preservadas. O que eu falei lá no texto original corresponde fielmente ao que está aqui na reescrita. E preservar a coerência é preservar a lógica, né? Preservar a lógica. O texto continua tendo pé e cabeça, o texto continua tendo sentido. Perfeito? São as 3 variáveis que o Sebrasp vai perguntar. Agora vamos para cá. Vamos para cá, ó. Vamos entender primeiramente o texto original. Esse com razão aqui, galera, ele tá, olha só, ele tá entre vírgulas, né, ó. Quando a maioria da população, com razão, está escandalizada com a violência que impera nas cidades, ó, beleza? Então entenda. A maioria, vamos pensar aqui no texto original, ó. Vou aqui fazer um esqueminha, né? Vamos fazer aqui um esqueminha, ó. Tá? Quando a maioria das pessoas está escandalizada com razão está escandalizado, ó, esse termo com razão, beleza, ele está modificando, pessoal, ó, ele está aí deslocado, né, daí o uso das vírgulas, ó, ele está modificando a forma verbal está escandalizada. Eles estão escandalizados sem razão ou eles estão escandalizados com razão? Eles estão escandalizados com razão. Com razão, eles estão com razão. Perfeito? Então você tem aí um elemento adverbial expressando aqui a ideia de modo, né? Expressando aqui a ideia de modo. Perfeito? Se eu retiro essas vírgulas, pessoal, se eu retiro essas vírgulas, opa, peraí, quando a maioria da população com razão está escandalizada, ih, rapaz, peraí, ó, vamos devagar, a reescrita, né, ó, a reescrita é o com razão sem vírgulas, ó, então vamos pensar aqui, quando a maioria da população, ah, meu Deus, bora de novo, da população, com razão, o que eu estou fazendo agora, meus amigos? É o seguinte, eu agora estou restringindo, ó, eu estou falando agora de uma fração da população, ó, que tem razão. O que eu estou dando a entender? Que existe uma outra fração da população que carece de razão. Eu estou falando da fração da população que tem cabeça, que tem razão, tá certo? Show de bola? Então você tem aí uma mudança de sentido. O texto original é a maneira, é o modo, a galera tá escandalizada, mas não é sem razão e sim com razão. E na segunda você tem uma ideia de restrição, é uma fatia da população que possui razão. Então, realmente, a correção gramatical ela não foi prejudicada, mas o sentido original foi alterado, sim senhor. O nosso item falou uma verdade. Pode marcar aí, ó, certíssimo, o nosso item realmente, ele falou uma verdade. Vamos continuar? Bora, vamos continuar. Simbora, o que mais que nós temos aqui, ó? Olha essa questão aqui como ela é interessante, envolve aqui, ó, a flexão verbal, envolve também entendimento, aqui tem todo o aspecto da semântica, vamos para cima, né? O que nós temos aqui, ó? Beleza, no trânsito morrerão neste ano de 2018, segundo estimativas, 80 mil pessoas. A substituição de morrerão por terão morrido, beleza, manteria os sentidos originais do texto.
Rapaz, errado, tá? Errado, e eu vou te dizer por quê. Nós temos aqui, eu vou primeiro fazer alusão ao aspecto gramatical. O aspecto gramatical ainda não vai explicar exatamente a lógica aqui da coisa, tá? É o entendimento que é necessário aqui ter, né? Beleza? Esse morrerão, qual é o tempo aqui, ó? É o futuro do presente. É o futuro do presente, certo? Na forma simples. Eu morrerei, eles morrerão, terão morrido. Olha só, é o futuro do presente, só que na forma composta. Até aí isso não altera em nada a nossa realidade. O futuro do presente na forma composta. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó, para você entender? Eu vou pegar aqui um exemplo mais simples. Para a gente entender essa lógica aqui, tá? Para a gente entender essa lógica, tá? Quando eu digo assim, ó. Rapaz, amanhã minha esposa chega, né? Ó, tem que lavar os pratos, não sei o que, tem que lavar os pratos, tá certo? Aí eu chego para ela e digo assim, ó, fique tranquila que amanhã lavarei as louças. Ela vai esperar demais, né? Amanhã eu lavarei as louças, ó. Então, lavarei, pessoal, perfeito, é uma ação futura. É uma ação futura em relação ao presente. Até aí tudo bem? Até aí tudo claro, né? Até aí tudo claro, zero dúvida, tá? Mas aí o que acontece, ó? O que acontece aqui? A minha esposa, não, mas eu não confio em você, rapaz. Aí eu digo assim, ó, quando você acordar amanhã, beleza, já terei lavado as louças. Lavado as louças. Certo? O que muda, cara? Muda aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui duas ações. Volta aqui, pronto, voltou. Nós temos o quê? Duas ações futuras, tá? Ela amanhã vai acordar, se Deus quiser, vai acordar, ação futura. E eu já vou ter lavado as louças. Isso também é uma ação futura, vai tudo acontecer amanhã. Só que entenda, esse terei lavado, cara, é uma ação futura, sim, é uma ação futura, só que entenda, é uma ação futura anterior a outra ação futura. Não é verdade? É uma ação futura anterior a outra ação futura. Show de bola, pessoal? Maravilha, volta para cá, né? É uma ação futura anterior a outra ação futura. Beleza? Então a ação futura aí, minha esposa vai acordar amanhã. Antes de ela acordar amanhã, eu já terei lavado as louças. Então entenda, você trocar o futuro do presente na forma simples pelo futuro do presente na forma composta, o sentido original ele vai mudar. Porque na forma simples eu estou tão somente fazendo menção a uma ação futura. Na forma composta eu estou fazendo sim menção a uma ação futura, mas anterior a outra ação futura. Então olha só que questão sem vergonha, cara. Olha só que questão sem vergonha. A substituição de morrerão por terão morrido manteria os sentidos originais do texto errado. Errado. Porque morrerão é algo que ainda vai acontecer. Terão morrido é algo que ainda vai acontecer, mas vai acontecer antes de outra coisa acontecer. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então aí questãozinha envolvendo aí, ó, quando o Sebrasp cobrar verbo de você, ele vai cobrar verbo do ponto de vista semântico, tá? Tecnicamente esse assunto é o assunto aspecto verbal, que discute, entre outras coisas, o seguinte: quando a ação teve início, quando a ação teve fim, quando a ação teve início, se é que ela teve início, quando a ação teve fim, se é que ela teve fim, e qual a duração dessa ação. Então, ó, terão morrido. É uma ação futura que vai ocorrer antes de outra ação futura. Beleza? É um futuro anterior a outro futuro. Essa é a lógica.
Tranquilo, meus amigos? Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos embora. Vamos aqui para a próxima questão, ó. Olha só a 3. Devemos nos lembrar que a educação no trânsito é mais do que importante. A ausência do pronome oblíquo nos prejudicaria a correção gramatical. É uma questão de regência. É uma questão de regência, ó. Vamos aqui para a regência do verbo lembrar e a regência do verbo esquecer. Regência do verbo lembrar e regência do verbo esquecer. Vou aqui explicar primeiramente como é que se dá essa regência, tá? Então, olha só. Eu não lembrei o seu nome. Eu não esqueci o seu nome, que seja. Mesma coisa, né? Tranquilo? Essa é uma regência possível, né? O verbo lembrar sendo empregado aqui como não pronominal, ele não está acompanhado do pronomezinho oblíquo, tá certo? Não está acompanhado do pronomezinho oblíquo, perfeito, show de bola. E ele vai ser empregado aqui como um verbo transitivo direto. Agora, uma possibilidade segunda é a seguinte, ó. Eu não, beleza, me lembrei, eu não me lembrei do seu nome. Do seu nome, certo? O verbo lembrar aqui, ó, empregado como pronominal, perfeito. Uma vez empregado como pronominal, tanto o verbo lembrar como o verbo esquecer, eles vão requisitar aí da gente, cara, a preposiçãozinha de. Legal? Show de bola. Até aí tudo tranquilo, pessoal? Perfeito, né? Aí é o seguinte, ó, qual é o detalhe aqui? Professor, ó, o verbo lembrar está acompanhado do pronome oblíquo. Tinha que ter a preposiçãozinha de aqui, não tinha? Rapaz, sim, ela poderia aqui estar, mas seria possível também omiti-la, sabe por quê? Porque a oração, ó, nós temos aqui uma oração substantiva, né? Objetiva e indireta, introduzida por conjunção integrante. Tá vendo aqui o quê, ó? Conjunção integrante. Então, quando você tem uma oração substantiva, ou uma oração substantiva objetiva indireta, ou uma oração substantiva completiva nominal, elas podem ali ser introduzidas por preposição, elas podem também ter omitidas essas preposições. Sabe por quê? Porque já tem aqui uma conjunção integrante. Então fica mais ou menos assim, ó, eu preciso de que você me ajude. Eu preciso de que você me ajude. Tá certo isso? Tá certíssimo. Eu preciso, fica esquisito, né? Eu preciso de que você me ajude. Como tá certo também falar, eu preciso que você me ajude, tá? Eu posso subentender essa preposiçãozinha sem problema nenhum, tá? Porque eu tenho uma oração, né, que funciona como objeto indireto, introduzida pela conjunçãozinha integrante que, sem problema nenhum, tá? Show de bola. Aí se ele retirar o pronome nos, aí é que essa preocupação desaparece mesmo, cara. Porque ele retirando essa preposição nos, aí ele retira completamente aqui a necessidade da preposição. Ele retirando a preposição, vou repetir aqui, ó, porque eu me enrolei. Retirando o pronomezinho nos, eu falei preposição nos, meu Deus. Retirando o pronomezinho oblíquo nos, retirei. Eu retiro completamente a necessidade da preposiçãozinha de. Perfeito? Aí como é que vai ficar aqui, ó? Devemos lembrar que a educação no trânsito é mais do que importante. Então, assim, a retirada do pronome oblíquo nos prejudicaria a correção gramatical? Prejudicaria não, cara. Prejudicaria não. A frase continuaria correta, tá? Continuaria correta, sem problema algum. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Então, veja, questões aí que vão requerer da gente, tá? O conhecimento gramatical, mas, sobretudo, aí a capacidade de reescrever, a capacidade de avaliar os aspectos da correção, dos sentidos, da coerência. Tudo isso vai ser cobrado da gente, tá, pessoal? Questões bem interessantes aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. O que mais aqui, ó? Beleza. Ó, no trecho, olha que questão bacana, cara. Se é um bom sinal no quesito economia, eis que ter um carro próprio é o sonho geral e tem sido realizado por mais e mais brasileiros todos os anos. Por outro lado, coloca na direção também algumas pessoas sem condições de responsabilidade. Beleza. O se e a expressão eis que podem ser substituídas, fazendo-se os devidos ajustes necessários nas formas verbais, por apesar de
e porquê, respectivamente, mantendo a coesão e o sentido original. Olha só, moçada, é aquilo que eu falo, né? A gente sempre até recomenda ao aluno o seguinte, ó, você tem que decorar as conjunções, perfeito, e tem que decorar mesmo, né? Elas fazem parte ali do estudo e, cara, são muitas as questões envolvendo ali o valor semântico dos conectores. Mas aí é que tá. Só decorar, simplesmente decorar, também não é suficiente não, viu, pessoal? Você tem que ter versatilidade. Você tem que reconhecer, tá certo? Você tem que reconhecer todos os aspectos, né, ali envolvidos. Ó. Se é bom sinal no quesito economia, eis que ter um carro próprio é o sonho geral e tem sido realizado por mais e mais brasileiros todos os anos. Por outro lado, coloca na direção também algumas pessoas sem condições de responsabilidade. Ó. O se e o eis que podem ser substituídos. Ó. Vamos ver aqui, ó, por apesar de. Obviamente eu vou ter que fazer aqui as alterações necessárias. Ó. E eis que, vamos ver aqui, cadê o eis que? Eis que ter um carro próprio. Aí ele quer trocar por porquê, né? Vamos ver aqui, ó. Apesar de ser um bom sinal no quesito economia, porque ter um carro próprio é o sonho geral e tem sido realizado por mais e mais brasileiros, por outro lado, coloca na direção também algumas pessoas sem condições de responsabilidade. Apesar de ser um bom sinal, do ponto de vista econômico, né? Pois ter um carro, poxa, é sinal de progresso econômico. Tá? Por outro lado, cara, a galera, bicho, que tá começando a pegar na direção não tem responsabilidade nenhuma. Então faz sentido essa troca? Preserva os sentidos originais? Preserva sim os sentidos originais, ó. Eu acabo de provar que o se aqui, ele tem um valor, cara, de concessão. O se aqui tem um valor de concessão e o eis que tem um valor de explicação. Perfeito? Então, ó, vai manter a coesão e o sentido original? Vai, sim, senhor. Olha que questão bacana, né? Uma questão, rapaz, que requer mais habilidade para você ali reescrever, para você interpretar as informações do que propriamente decoreba, pessoal. Do que propriamente decoreba, fala a verdade, né? Show de bola. Vamos continuar nessa pegada. Simbora. Vamos aqui para a questão 5. Os dados são do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, órgão da Escola Nacional de Seguros. A vírgula após Centro de Pesquisa do Seguro poderia ser substituída por um travessão, sem que isso prejudicasse a correção e o sentido original. Pode marcar certo. Pode marcar certo porque é o seguinte, ó. Este terminho aqui, ó, órgão da Escola Nacional de Seguros, é o que nós chamamos de aposto explicativo, tá, pessoal? É o chamado aposto explicativo, que é uma informação adicional referente ao nome, que guarda com o nome é uma relação de equivalência. O aposto explicativo ele pode ser isolado do nome, ó, por vírgulas, pode ser isolado por travessões e pode ser isolado por parênteses. Então, tá mais do que certo, ó, ele pôr um travessãozinho aqui, só mas tem que pôr na outra ponta. É porque a outra ponta só não vai ter na outra ponta porque a outra ponta já é o final da frase, ó. Aí a outra ponta sendo já o final da frase, tem que ser um pontinho final, né? Tem que ser um pontinho final lá presente, perfeito? Maravilha, ficou claro isso aí, pessoal? Maravilha, né? Acho que ficou claro sim. Beleza? Vamos que vamos. O que mais aqui? Questão agora de número 6, não é isso? Número 6. A substituição de obedecer às leis de trânsito por obediência à lei de trânsito preservaria a correção gramatical e não acarretaria mudança de sentido original. Cuidado que aí mistura crase com semântica. O Sebrasp faz isso muito bem. Ele faz ali um misto, né? Ó, é semântica com morfologia, é morfologia com sintaxe, é sintaxe com semântica. Faz-se aqui uma salada danada. E o aluno às vezes fica meio perdido, né? Ó, vamos devagar aqui, ó. Obedecer é o verbo, obedecer às leis. Obedecer às leis. Perfeito. O que nós temos aqui, ó? Você tem aqui a preposiçãozinha a, requerida pelo verbo obedecer.
Aí você tem aqui o artigo AS. O artigo AS requerido por leis. Beleza? Aí aqui é o seguinte, ó. Uma vez que essas leis estão determinadas pelo artigo, obedecer às leis de trânsito. O que eu estou dando a entender aqui, ó? Eu estou dando a entender aqui que você tem que obedecer a todas as leis de trânsito. Todas as leis de trânsito. Você tem que obedecer às leis de trânsito. Ou seja, você tem que pegar aquele CTB lá, meu filho, e obedecer a ele. Certo? Essa é a lógica aí, ó. Agora, veja só. Obedecer a leis de trânsito. Obedecer a leis de trânsito. Tá tudo certo do ponto de vista gramatical. Porque, veja, preposição não podia negociar, né? Preposição tinha que estar lá por causa da regência do verbo obedecer. Aí eu resolvi não determinar por artigo o substantivo leis. Mas é que tá. Não determinar por artigo leis significa dizer que eu estou fazendo menção a algumas leis e não a todas as leis. Você vai obedecer a leis de trânsito. Ou seja, o que você está dando a entender? Que você vai obedecer a algumas leis de trânsito. Perfeito? Então é o valor semântico aí do artigo que entra em cena, né? Que faz com essa reescrita aí, né, uma mudança no sentido original. Eu concordo com as ideias do fulano. O que você está dando a entender? Que você concorda com todas as ideias do fulano. Eu concordo com ideias do fulano. O que você está dando a entender? O que você está dando a entender? Que você concorda com algumas ideias dele. Perfeito? Então, cuidado com essa amarração aí, né? Beleza? Show de bola, ó. Então, vamos de novo aqui, ó. Preservaria a correção gramatical, sim, senhor, e não acarretaria mudança de sentido. Acarretaria, sim. Acarretaria, sim. Pode marcar errado aí nesse item. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos continuar. Vamos continuar. Segue o baile, questão de número 7, ó. O editorial critica o emprego da penalidade por multas com o objetivo de evitar infrações que venham a causar mortes no trânsito. Cuidado, cuidado. Olha essa questão aí como é traiçoeira, porque aqui em determinado momento, ó, vamos voltar aqui no texto, né? Vamos voltar aqui no texto, ó. Beleza, vamos voltar aqui no texto. O que ele critica? A legislação, ela é pífia nas penalidades, começando pelos valores de multas. O que ele nos disse aí? Ele nos disse o seguinte: esse valor de multa, rapaz, pelo amor de Deus, é um valor irrisório. É um valor irrisório, não pode ser esse valorzinho aí não, tem que ser algo mais severo. Ele critica essa ausência de rigor. Ele critica essa ausência de rigor, viu, pessoal? Ele critica essa ausência de rigor. Maravilha? Então, é o seguinte, vamos aqui para cá, ó, vamos aqui para cá. Cadê? Questãozinha 7. Questãozinha 7, todo mundo nela, né? Ó. O editorial critica o emprego da penalidade por multas? Não, ele não critica. Do jeito que está escrito aqui, ele está dizendo o seguinte, que o editorial aí do texto jornalístico, né? Do meio de comunicação, esse editorial, ele se mostra contrário à aplicação de multas. Não, ao contrário. Ele é a favor, sim, da aplicação de multas, agora de multas mais severas. O que ele critica é o fato de as multas não serem tão rigorosas. Ele critica, né, o fato de essas punições serem brandas. Esse é o ponto, né? Show de bola, marca errado aqui. Vamos continuar, pessoal? Bora, vamos continuar. Ó, ao comparar as reações diante do número de mortes no trânsito e do de assassinatos no Brasil, certo? O texto dá a entender que a população não julga que a violência no trânsito seja tão importante. Opa, cuidado dessa redação aqui, ela é muito sutil. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com o que está dito aqui nessa redação. Muito cuidado mesmo. Vamos devagarzinho aqui para a gente não vacilar, tá, pessoal? Para a gente não vacilar. Perfeito? Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Maravilha, maravilha, maravilha. Ó. Ao comparar as reações diante do número de mortes no trânsito e do de assassinatos no Brasil, o texto dá a entender que a população não julga que a violência no trânsito seja tão importante. O que a galera entende? Ó? Tem as mortes por homicídios, não tem? E tem as mortes por trânsito, não tem? O pessoal se choca mais com o quê? Mais com o quê? Com as mortes com as mortes por homicídio. O pessoal não se choca tanto com as mortes no trânsito, tá? Então o que o autor critica é o seguinte, o pessoal não dá tanta importância às mortes no trânsito, embora as mortes no trânsito cheguem a superar as mortes por homicídios, tá? Então o que está salvando aqui o item, eu vou te dizer, ó, é a palavra tão. Faz aqui um exercício. Se não tivéssemos aqui a palavra tão, tá? O texto dá a entender que a população não julga que a violência no trânsito seja importante. Estaria errado esse item. Não é que o pessoal não julga importante isso. O pessoal não julga tão importante assim. O pessoal não julga importante como deveria. Como deveria. O pessoal não dá tanta importância como deveria. Deveria dar mais importância, né? Beleza? Então, nosso item aqui está verdadeiro. Realmente, a população, ela não julga tão importante assim. É algo importante? É, mas não é tão importante assim. Deveria ser dada mais importância. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza, beleza, beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Certo? Bom, vamos para 9. Vamos para 9. Da mesma forma, o uso de motocicletas nos serviços de entregas domiciliares nas cidades leva muitos jovens condutores a exagerar nas corridas, literalmente para entregar alimentos, algo que ficou por demais popularizado de alguns anos a esta data. O deslocamento de literalmente para logo após, aqui, só fazendo aqui, desculpa interromper aqui a leitura, mas esse tipo de questão é a cara do Sebrasp, cara. Eles vão propor aqui reescritas e nessas reescritas aí você precisa ficar atento, porque num deslocamento desse pode mudar o sentido, cara. Facilmente pode mudar o sentido. Pode mudar o sentido facilmente, tá? Vamos lá, o deslocamento de literalmente para logo após exagerar, né, mantendo-se o isolamento por vírgulas, não alteraria os sentidos originais do texto. Vamos devagar. Da mesma forma, o uso de motocicletas nos serviços de entregas domiciliares nas cidades leva muitos jovens condutores a exagerar nas corridas literalmente, ó. Então entenda, no texto original, a exagerar nas corridas literalmente. Esse literalmente tá se referindo aqui a corridas. Literalmente são ao pé da letra corridas. É quem chega primeiro, né? É quem chega primeiro, tá? Esse é o entendimento original. Aí, legal, ele quer jogar esse literalmente, isolado por vírgulas, né? Depois de exagerar, né? Depois de exagerar. Então, vamos aqui para a reescrita, certo? Leva os condutores a exagerar literalmente, nas corridas, ó. Então veja, o literalmente agora, ele está modificando o verbo exagerar. O verbo exagerar. É exagerar ao pé da letra mesmo. Ao pé da letra mesmo. Então entenda, esse deslocamento aí, ele muda o sentido original. Ele muda o sentido original. No texto original, o literalmente está se referindo a corridas. São corridas ao pé da letra mesmo, é quem chega primeiro. A disputa é quem chega primeiro, certo? E na proposta de reescrita, eu aqui estou modificando, ó, o verbo exagerar. É um exagero ao pé da letra mesmo, certo? Beleza, meus amigos. Vamos que vamos. Questão 10. Vamos lá. Além das mortes e sequelas, as mais diversas, muitas deixando inválidos pelo resto da vida homens, mulheres e crianças, pessoas jovens, ainda há um brutal prejuízo calculado em torno de 96 bilhões. A palavra ainda, nas duas aparições, eu só li a primeira, ó, ainda há um brutal prejuízo. Esse ainda aqui tem um sentido de adição, de inclusão, né?
E vamos ver aqui, ó, dos que morreram por conta dos ainda chamados de acidentes de trânsito, ó, eles ainda são chamados assim. Se ainda aí tem uma ideia de tempo, né? Tem uma ideia de tempo. Beleza? Então a palavra ainda nas duas aparições estabelece a mesma relação de sentido? Não. Na primeira aparição, você tem aqui uma ideia de inclusão, né? Não bastasse, cara, as mortes, você ainda tem, né, esse prejuízo aí econômico, né, para o erário. Beleza? Bacana. E os ainda chamados acidentes de trânsito, né? Eles ainda são chamados assim, dando a entender que pode ser que lá no futuro não sejam mais, tá? Beleza, beleza, beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Não resulta em incorreção gramatical a substituição da forma é dada por se dá. Cuidado que é muito importante, ó, dica aqui que eu dou para você. É muito importante ler o texto original, porque às vezes, aparentemente ali na redação, essa troca não vai causar problema algum, né? Não vai causar problema algum, tá? Mas aí quando você vai analisar a mudança, aí tem ali algum aspecto gramatical que falha, é o que está acontecendo aqui, ó. Da mesma forma que todos condenam um grande número de mortes violentas por conta do tráfico de drogas, da disputa, pouca atenção é dada para o massacre que ocorre no trânsito. Beleza? Ó, pouca atenção é dada. Pouca atenção se dá para o massacre que ocorre no trânsito. Pouca atenção se dá, pouca atenção é dada. Beleza. A substituição da forma é dada por se dá, né, não resulta em incorreção gramatical. Ele falou uma verdade. Você substituiu a voz passiva analítica pela sua forma passiva sintética. A forma passiva analítica, você tem lá o verbo auxiliar ser, ladeando o verbo principal no particípio. A forma passiva sintética, você tem o verbo principal acompanhado do si partícula passivadora. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza? E vem aqui a questão de número 12. A questão de número 12 aqui, ó. Beleza? Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui é uma questãozinha bem marota do Sebrasp. Esse para, ele dizendo que esse para introduz causa, eu já vou marcar aqui, é errado. Sabe quando é que o para, meu filho, vai introduzir causa? Nunca. Nunca, 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 nunca. Beleza? Queridos, olha só, causa versus finalidade, tá, pessoal? Causa versus finalidade. O que acontece aqui, ó? A causa é o que motivou uma reação, tá? Motivou uma reação. A finalidade é um fim, é um propósito, é o que você está buscando. E aí o que acontece? Ó, como são ideias muito parecidas, sabe como é que a gente faz muitas vezes para diferenciar? Nós nos apoiamos no elemento prepositivo, ó. A causa combina muito com a preposição por. A finalidade combina muito com a preposição para. Não vou dizer que é sempre, tá? Mas muitas são as vezes que a preposição por introduz causa, são muitas as vezes que a preposição para introduz finalidade, tá? Quando é que o para vai introduzir causa? Jamais. Quando o cara vier com esse papo aí, né? E cuidado que parece muito, né? Quando você vai para dentro do texto, ó. Eu tive de sair correndo da sala para atender o telefone. Aí o cara vai dizer que esse para atender o telefone foi o motivo de ele ter saído da sala correndo. Motivo não. Finalidade, tá, pessoal? Motivo não, finalidade. O para nunca vai introduzir motivo, causa, explicação, nunca. O para se introduzir, vai introduzir finalidade. Beleza, meus amigos? Show de bola, legal, legal, legal. E por fim, a questão de número 13, ó. Questão de número 13. É um serviço bom que dá sustento a tantos jovens. O problema é a indisciplina, especialmente à noite, quando sinaleiras são ignoradas. Ó, parecido com aquele exemplo, né? Ó. Ele vai trocar aqui, ó, são ignoradas por ignoram-se. Ó, pessoal, que nem aquela questão que a gente resolveu. É, só que lá deu certo, aqui vai dar errado. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, ó? Porque é o seguinte, tá vendo este quando?
esse quando, ó, ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele, ó. Quando se ignoram sinaleiras, esse se é atraído pela conjunção subordinativa quando. Entra aqui um aspecto de colocação pronominal. A conjunção subordinativa, ela funciona como fator de próclise, ela força o pronome a ser posicionado antes do verbo. Beleza, galera? Show de bola, nosso item aqui, portanto, ó, errado. E com isso, meus amigos, ó, nós chegamos aqui ao fim dessa maratona aí de questões, né? Resolvemos aí 13 questõezinhas do Sebrasp, que eu considero assim a cara da prova que você vai enfrentar. O Sebrasp é outra pegada, né? Exige da gente aí um treino direcionado, mas assim, é uma banca que premia o bom estudo. Se você estudar direitinho essa banca, cara, você vai ver, o seu resultado ele vem aí na sequência, tá? De forma positiva, é uma banca que premia o aluno que estuda de forma direcionada. Show? Agradeço aí demais a participação de vocês, muito obrigado mesmo, valeu pessoal, tamo junto, hein? Vamos caminhando aí nessa jornada aí rumo à aprovação no TCU, vamos aproveitar essa chance aí. O Direção já aprovou uma carrada de gente no concurso passado aí do TCU, rapaz, e vamos aí para outra carrada de aprovados. Show de bola? Forte abraço, meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau! Meu nome é Henrique Zelenovski, eu fui aprovado na 26ª colocação do Tribunal de Contas da União e fui aprovado estudando pelo material do Direção Concursos. Meu nome é Lúcio Henrique, fui aprovado no TCU e estudei com direção. Meu nome é Maria Gabriela, eu passei no concurso do TCU e estudei com direção. Meu nome é Marco, fui aprovado no TCU 2022 e estudei com os materiais de direção concursos. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União e estudei com direção concursos. Meu nome é Caco Santana. Meu nome é João Paulo. E meu nome é Mariane Franca. Meu nome é Matheus Conceição. Meu nome é Monique. Eu sou o Murilo Inojosa. Meu nome é Herman Treibert. Meu nome é Pedro Rocha. Meu nome é Raoni Luna. Eu fui aprovado no concurso do TCU. Fui aprovado no TCU. Eu fui aprovado no TCU. Eu passei no concurso do TCU. Fui aprovado no concurso do TCU. Eu passei no concurso do TCU. Eu passei 34º lugar pro TCU. Eu fui aprovado no TCU. Eu fui aprovado no concurso do TCU. Estudei com os materiais do Direção Concursos. Estudando com direção concursos. Fui estudando pelo Direção Concursos. E estudei pelo material de Direção Concursos. E eu estudei com direção concursos.